Ellen Harmon deixou sua casa em Portland, Maine, em janeiro de 1845, com apenas 18 anos de idade. Segundo o que ela diz, ela teve uma visão em dezembro de 1844, bem como um chamado para viajar e compartilhar a sua visão com outros milleritas no estado do Maine. O grande desapontamento ocorreu 3 meses antes, e a população conservadora da Nova Inglaterra não conseguia ainda entender por que o millerismo havia sobrevivido aos amargos desapontamentos tanto de 1843 e 1844. Mesmo as reuniões dos outros adventistas, onde Ellen participava, preferiam as reuniões que eram exclusivamente nas casas particulares e com cultos que eram caracterizados pelo beijo santo, gritos e cantos altos, prostrações físicas, lava-pés promíscuos, batismos múltiplos por imersão da mesma pessoa, estranhas exibições de humildade voluntária, como por exemplo engatinhar, latir, e as apresentações de alguns visionários, que eram principalmente mulheres. A primeira viagem de Ellen Harmon a levou de sua casa em Portland, Maine, para a cidade de Polônia, cerca de 70 km ao norte do estado. Ela viajou de trenó com seu cunhado, Samuel Foss, para visitar suas irmãs, onde ela relatou publicamente pela primeira vez, longe de Portland, a visão que supostamente ela teria recebido de Deus. Ela então seguiu para a cidade de Orrington, 150 km a nordeste, onde ela conheceu, segundo ela, Tiago White. Os dois jovens viajaram juntos então para Garland e depois retornaram cerca de 10 km para a cidade de Exeter, onde ficariam na casa de um homem chamado Israel Damon. Nessa casa, Ellen teve a sua segunda visão durante um culto privado, que ocorreu na residência deste homem. Em seguida, todos viajaram para a cidade de Atkinson, e lá a permanência deles se estendeu além do planejado. E uma Ellen White que poucos conheciam se revelou pela primeira vez. Este é Israel Damon, pregador viajante da região do Maine, que era licenciado para pregar, liderar e organizar cultos. Ele já tinha mais de 10 anos de experiência em pregações e originalmente pertencia à Igreja Cristã Universalista. Israel Damon havia se convertido ao millerismo e após o desapontamento se tornou membro do grupo dos Adventistas Espiritualizadores, que acreditavam que a porta da graça estava fechada e Deus não salvaria nenhum ser humano após 1844. Ele era conhecido por suas pregações que estimulavam os milleritas a parar de trabalhar, pois Cristo estava muito perto de voltar, e qualquer atividade profissional deveria ser deixada de lado. Esse ponto se tornou um problema sério porque 90% da região era formada por trabalhadores rurais e havia uma lei que proibia que as pessoas deixassem o campo e parassem de trabalhar simplesmente por uma questão de segurança alimentar da população. Israel Damon desafiava a lei local e era conhecido como um vagabundo arruaceiro que estimulava o crime. Esta é Ellen Harmon. À época, ela era uma moça jovem com uma saúde debilitada de apenas 18 anos de idade. Ela era considerada uma visionária, ou seja, uma mulher que recebia visões e fazia revelações para as pessoas. Ela havia recebido autorização da família para viajar e pregar sobre a visão que ela havia recebido em sua cidade, Portland. Após receber sua segunda visão em Exeter, Ellen continuou sua viagem oficial, porém agora na companhia de Israel Damon e Tiago White. Esse é Tiago White. Ele é da cidade de Palmyra, que não ficava muito distante de Exon, onde estavam, cerca de 27 km. Tiago White havia se juntado ao movimento millerita e, após o desapontamento, decidiu continuar em diversos grupos que se formaram. Ele não pertencia a um movimento ou grupo exclusivo. Ao contrário disso, ele trafegava entre os crentes adventistas, que eram conservadores e tradicionais, como também entre os fanáticos. Após conhecer Ellen Harmon, ambos decidiram viajar juntos, o que era incomum para a tradição social da época, sendo que eles não eram casados. Este é James Eyre Jr. Ele era o proprietário da casa onde a sequência de cultos liderados por Israel Damon aconteceram na cidade de Atkinson. Essa é Dorinda Baker, uma outra visionária de 23 anos de idade adventista que era conhecida por ter uma saúde fraca e debilitada também. Ela era conhecida por suas visões e revelações que eram oferecidas durante os cultos organizados pelos líderes. Esse é Joseph Moulton, xerife policial da região de Atkinson. Ele foi o oficial que respondeu ao chamado naquela noite. Este é William C. Crosby. Ele estava presente na noite de 15 de fevereiro e participou do culto. Ele também foi uma das testemunhas durante o julgamento. Esse é Joel Dorr, amigo de Israel Damon e participante dos cultos que estavam acontecendo na região. Joel estava presente em diversas noites e também na noite do dia 15. Este é George S. Woodbury, adventista, espiritualizador e seguidor de Israel Damon e Ellen Harmon. Ele estava presente em diversas noites e testificou no julgamento. Todos eles estavam presentes na noite do dia 15 de fevereiro, incluindo outras pessoas que serão citadas a seguir. Porém, Israel Damon organizou uma série de 9 noites de cultos em Atkinson. Ele era o ancião responsável pelos encontros. Porém, ele destacou Tiago White como sendo o líder de algumas noites. Ambos também tinham responsabilidades como a pregação da noite, a organização da sequência dos eventos, batismos e assim por diante. A noite do dia 15 de fevereiro de 1845 chegou e, como combinado, todos se reuniram na casa de James Eyre Jr., na parte sudoeste da pequena cidade de Atkinson, no leste de Maine, que estava cedendo sua residência há alguns dias. Quase 30 centímetros de neve já haviam caído na cidade vizinha de Bangor naquele mesmo mês. O meteorologista de Bangor descreveu aquele sábado, dia 15, como nebuloso e com neve e granizo. Para você ter uma ideia, a temperatura máxima durante o dia era de 0 graus, mas caiu para menos 7 graus às 9 horas da noite, e os visitantes, todos eles, chegaram de trenó, vindos de outras cidades como Exeter, Garland, Orrington e etc. Uma das razões pela qual a residência da família Eyre havia sido selecionada era a proximidade do conhecido Dead Stream, como um dos seus
afluentes mais próximos do local, porque serviria também como o local de batismos, os conhecidos batismos gelados, que mais tarde seriam parte da história daquela noite. A reunião foi presidida por Israel Damon e Thiago White e contou com a participação das convidadas especiais, as visionárias, a senhorita Dorinda Baker, de Orrington, e a jovem senhorita Ellen Harmon, de Portland, bem como também o ancião Hall e o ancião Wood. Cerca de 60 pessoas se reuniram naquele dia. Eles entraram na casa por volta das 7 horas da noite e iniciaram suas atividades como pregações revezadas entre os líderes, cantorias e orações. Naquela noite, muitas pessoas que estavam presentes já haviam participado de outras reuniões do grupo, porém, algumas pessoas estavam ali pela primeira vez. Ellen descreve da seguinte forma: de Exeter fomos para Atkinson. Certa noite, foi-me mostrado algo que eu não entendi. Foi para esse efeito que deveríamos ter uma prova de nossa fé. No dia seguinte, que era o primeiro dia da semana, enquanto eu falava, 2 homens olharam pela janela. Ficamos intrigados com a atenção com a qual nos observavam. Eles entraram e passaram por mim até chegar no ancião Israel Damon. O Espírito do Senhor repousou sobre Israel e ele perdeu todas as suas forças, caindo no chão desamparado. O policial gritou: "Em nome do estado do Maine, prendam esse homem." 2 policiais agarraram os braços do ancião Israel Damon e 2 seguraram os seus pés e tentaram arrastá-lo para fora da sala. Eles conseguiram movê-lo por apenas alguns centímetros, soltaram o corpo de Israel no chão e saíram correndo para fora da casa. O poder de Deus estava naquela sala, e os servos de Deus, com os seus semblantes iluminados e com sua glória, não ofereceram resistência. Os esforços para tomar Israel Damon se repetiram por várias vezes, com o mesmo efeito. Os policiais não podiam suportar o poder de Deus e foi um alívio para eles sair correndo da casa. O número de policiais aumentou para 12 e mesmo assim, Israel Damon foi segurado pelo poder de Deus por cerca de 40 minutos. E nem toda a força de todos aqueles homens conseguiram movê-lo do chão onde ele estava jogado e indefeso. Ao mesmo tempo, todos nós sentimos que Israel Damon deveria ir, que Deus já havia manifestado o seu poder para a sua glória e que o nome do Senhor seria ainda mais glorificado ao permitir que ele fosse retirado do nosso meio. Foi então que os policiais o pegaram com a mesma facilidade com que pegariam uma criança e o carregaram e o levaram. Depois de Israel Damon ter sido retirado do nosso meio, ele foi mantido num hotel e guardado por um homem que não gostava do que estava fazendo. Ele disse que Israel Damon estava cantando, orando e louvando ao Senhor a noite toda, de modo que não conseguia dormir e não continuaria a vigiar tal homem. Ninguém desejava o cargo de vigiá-lo, e ele foi deixado para percorrer a aldeia como bem quisesse, depois de prometer que compareceria ao seu próprio julgamento. Amigos gentis o convidaram para compartilhar suas hospitalidades. Na hora do julgamento, Israel Damon estava presente. Um advogado ofereceu seus serviços. A acusação feita contra nosso irmão Israel era que ele era um perturbador da paz. Muitas testemunhas foram trazidas para sustentar acusações, mas foram totalmente derrubadas pelo testemunho de Israel e conhecidos que estiveram presentes, e também foram chamados a depor. Havia muita curiosidade para saber o que Israel Damon e seus amigos tinham a dizer, e ele foi convidado a dar-lhes uma sinopse de sua fé. Ele, então, lhes disse de maneira clara sua crença nas Escrituras. Também foi sugerido que eles cantassem hinos, e ele foi convidado a cantar um. Havia um grande número de irmãos presentes que o apoiaram no julgamento, e eles se juntaram a ele cantando o hino. Quando eu estava na terra do Egito, ouvi que meu Salvador estava próximo. Israel Damon foi questionado se ele tinha uma esposa espiritual. Ele disse a eles que tinha uma esposa legítima, que era grato a Deus por ela ter sido uma mulher muito especial desde que a conheceu. O veredito do tribunal, eu acho, foi decidido e ele foi libertado. Influências perturbadoras separaram Israel Damon daqueles amigos que acreditam nas 3 mensagens angélicas, mas esperamos que não esteja muito distante o tempo em que ele e muitos outros no Maine receberão uma mensagem com alegria, com relação à versão contada por Ellen White do que ocorreu em Atkinson. Ela começa o relato do incidente em Atkinson no momento em que a polícia entra em cena, invadindo o culto e dando voz de prisão a Israel Damon. Ela não explica a razão pela qual os primeiros policiais deram voz de prisão a Israel Damon, ou quais eram as acusações contra ele. Ela atribui a dificuldade da execução da ordem policial em retirar Israel Damon fisicamente da sala de culto como um sinal do poder e da glória de Deus. Ela descreve que enquanto os policiais continuavam tentando retirar Israel Damon da propriedade, que os rostos daqueles que estavam ali, dos crentes, resplandeceram e iluminaram, e que nenhum dos crentes que estavam presentes naquela reunião ofereceram qualquer resistência ou impediram a ação policial. Que eles, os crentes, sentiram que o poder de Deus já havia se manifestado e porque haviam chegado a essa conclusão que o poder de Deus deveria deixar o corpo de Israel Damon para que os policiais o pudessem levá-lo. Que ele foi preso no hotel e liberado porque ele estava incomodando a pessoa que estava responsável pela guarda e que no julgamento Israel Damon conseguiu derrubar todas as acusações contra ele. Ela não menciona qual foi o veredito contra Israel Damon, apenas diz que ele havia sido liberado. Ela ainda menciona que Israel Damon estava sob a influência de amigos perturbadores que não acreditavam nas 3 mensagens angélicas. Pois é, essa é a versão de Ellen White. Portanto, logo de cara você já precisa ter em mente de que, de fato, esse culto aconteceu. A primeira coisa que ela menciona é que esse evento aconteceu no primeiro dia da semana. Bom, o primeiro dia da semana, todos nós sabemos, é domingo. E, segundo nós entendemos, o 7º dia da semana é o sábado. Portanto, ela coloca que tudo aconteceu no domingo, no primeiro dia da semana. Existem algumas pessoas que tentam contradizer esse primeiro ponto, falando que ela considerava que, por ser sábado à noite e por ser após o pôr do sol de sábado, ela consideraria que esse evento teria de fato acontecido no domingo, por ter sido após o pôr do sol. O problema com essa defesa é justamente porque Ellen White não acreditava ainda que o sábado era um dia específico denominado para a guarda.
como era o domingo para ela. Nessa época, Ellen White guardava o domingo, ela não guardava o sábado. Portanto, ela tinha plena noção do que era o sábado e do que era o domingo. Portanto, logo de cara, ela cita que o evento aconteceu no primeiro dia da semana, o que, nos autos do próprio julgamento, e principalmente, se você perguntar a qualquer um dos envolvidos, todos irão dizer que aconteceu no sábado à noite. Outra parte muito importante, logo no começo da descrição dela, ela cita que a história começa quando os policiais entram na casa. Não havia nenhuma menção sobre o período anterior à chegada das pessoas, as atividades que estavam sendo feitas lá, como o culto estava acontecendo, quem eram as pessoas envolvidas, os responsáveis por esse culto, por que ela estava lá ou porque Tiago White estava lá. Diga-se de passagem que ela nem menciona que Tiago White estava lá. Então, logo de cara, ela inicia contando a história a partir do momento que os policiais entram em cena. Tá? Muito importante isso. Próximo passo. Ela comenta que ao tentar tirar Israel Damon de dentro da sala, que Deus tira as forças de Israel Damon. Então, esse é o primeiro momento em que ela conta que Deus interferiu naquele culto. Que Deus interferiu nas forças, no aspecto físico de Israel Damon. Então, para pensar numa coisa dessa. Se estava vendo um culto, a primeira coisa que ela deveria ter citado é qual era o culto, porque o culto estava acontecendo. E é claro, o culto estava acontecendo para a honra e glória de quem? De Deus. Mas o primeiro momento que ela cita Deus na história é quando ela fala que Deus retirou as forças de Israel Damon. Muito bem. Outra coisa, ela cita uma frase importante. Ela diz que o poder de Deus estava naquela sala. Portanto, ela confirma que a presença de Deus e que Deus estava participando do que estava acontecendo naquela sala. Lembre-se bem disso. Outras coisas que foram acontecendo no decorrer da descrição dela são as pessoas que estavam participando desse culto não ofereceram nenhuma resistência quando a polícia tentou retirar Israel Damon de dentro da casa. Esse fato é importantíssimo porque precisa haver uma conexão entre se Deus tinha interferido fisicamente em Israel Damon, porque cargas d'água alguém precisaria sequer encostar a mão em Israel Damon. Então, essa conexão foi muito bem colocada, porque se ela coloca as pessoas segurando Israel Damon, tentando controlar, impedindo que a polícia retirasse Israel Damon da sala, automaticamente o poder de Deus perderia a força, vamos dizer. Então, preste bem atenção no detalhe construtivo dessa história. Tá? O poder de Deus estava na sala, o poder de Deus retira as forças de Israel Damon, portanto, membros não precisariam oferecer nenhuma resistência. Vamos seguir. Os policiais saíram correndo da casa. Veja bem esse ponto. Ou seja, os policiais estavam indo pegar uma pessoa dentro de uma casa. Todos os policiais, ou alguns deles, saíram correndo de dentro da casa. Agora, eu não sei se você conhece algum policial mesmo, eu não sei se você tem conhecimento de pessoas que serviram como policiais. Qual é a situação que um policial sai correndo? Porque tem que haver algo extremamente fora do normal, algo que gere um risco tremendo, não só para a vida dele, mas também como para as demais pessoas, mas virar as costas e sair correndo literalmente, porque você foi dar uma ordem de prisão para um homem. Interessante isso. Então, o sobrenatural, dentro da descrição de Ellen White, o sobrenatural estava habitando naquele espaço, estava presente naquele espaço, a ponto de os policiais saírem correndo de dentro da sala. Uma outra coisa que é importante é que ela cita que houve um ato sobrenatural que aconteceu das pessoas dentro do quarto. Muito bem, houve um ato sobrenatural de resplandecer o rosto das pessoas que estavam ali. Então foi uma combinação de atos sobrenaturais sobre Israel Damon e sobre as pessoas. Porque se você estivesse participando daquele culto, eu convido você a se colocar, vestir os sapatos, daquelas pessoas, segundo a descrição de Ellen White, o seu rosto estaria brilhando. Porque a presença de Deus estava no local. Veja bem as conexões que Ellen White constrói numa pequena história. Ela traz o poder sobre a queda a retirada das forças de Israel Damon. A presença de Deus estava no local. E o rosto deles resplandeceram. Onde você se lembra dessa história sobre a presença de Deus, uma pessoa, e o rosto dessa pessoa resplandecendo? Você se lembra de alguém? Depois disso, Deus segurou Israel Damon no chão. Então Deus permitiu que o corpo dele ficasse tão pesado, tão impossível de mover, que ele permaneceu ali parado. Os policiais, com todas as forças que eles tinham, conseguiram mover apenas alguns centímetros. Interessante isso. E o senso comum, e essa parte é muito importante, porque para pensar, se o rosto das pessoas estavam brilhando, se havia um resplendor no rosto das pessoas, todos ali estavam participando da glória de Deus. Você concorda comigo? Muito bem. Então, se o senso comum de que Deus estava presente, de que Ellen White estava ali presente, que Israel Damon estava sob o controle do Eterno, sob o controle de Deus, todas as pessoas estavam em comunhão com a presença de Deus. E todas as pessoas em comunhão com a presença de Deus, ela disse que houve um senso comum de que Deus já havia sido glorificado através do ato de petrificar, vamos dizer assim, Israel Damon no chão. De permanecer, fazer com que o corpo dele permanecesse ali imóvel no chão. Então Deus foi glorificado em impedir que um ato policial, que uma ordem policial, uma ordem judicial fosse executada. Portanto, baseado no senso comum, Deus então retira a sua presença do corpo de Israel Damon, Deus retira a sua presença do corpo dele, e em seguida então os policiais conseguem removê-lo dali. Preste bem atenção que o poder de Deus e a presença de Deus estavam embutidas, estavam inseridas no corpo de Israel Damon, segundo a descrição de Ellen White. Outros pontos importantes, ela disse que Israel foi preso,
e liberado por uma pessoa que não estava mais aguentando ficar com Israel Damon preso num hotel. Muito bem. Por que essa pessoa não estava aguentando ficar cuidando do Israel Damon? Qual era a razão? A razão é porque Israel Damon estava cantando louvores a Deus. Cantando, e por essa razão estava incomodando a pessoa que estava responsável pela guarda de Israel Damon, porque ele havia sido preso. Deveria haver uma pessoa que estivesse ali vigiando Israel Damon. Muito bem, esse ponto específico leva a outra ilustração paralela. Quem você conhece que estava preso e estava cantando? Quem você conhece na Bíblia que estava preso e cantando e algo aconteceu? Outra correlação histórica. Vamos lá. E depois, por fim, ela não entra em detalhes sobre o julgamento, ela não entra em detalhes do que aconteceu, ela cita as acusações no final da descrição, mas diz que ele foi liberado e que ele foi liberto. E também fala que ele, com as próprias palavras, ele proferiu em sua defesa a verdade e por conta disso as acusações contra ele foram colocadas abaixo. Bom, esse é o resumo do que você acabou de assistir sobre o que Ellen White disse. Nós vamos avançar para a versão das pessoas e das testemunhas que estiveram presentes no culto em Atkinson. Lembre-se sempre que existe uma diferença muito grande entre os 20 anos de distância do dia que Ellen White escreveu essa descrição para apenas 48 horas de distância entre a noite do culto e os testemunhos das pessoas na corte. Ou seja, as pessoas que você vai ouvir agora, todas elas testemunharam o que aconteceu no culto apenas 48 horas depois do ocorrido. E disseram sob juramento, com a mão em cima da Bíblia, olhando de frente para um juiz, e com o risco, principalmente, de também serem condenados e presos. Segunda-feira, 17 de fevereiro de 1845, Estado do Maine versus Israel Damon. Israel Damon se sentou ao lado do advogado de defesa, o Dr. Holmes. Do outro lado se sentou o promotor, que trabalhou na acusação do réu, Charles P. Chandler, que também trabalhava como juiz de paz no condado de Piscataquis. Hartford J. Rowe, de Dover, no condado de Piscataquis, leu a acusação contra Israel Damon, citando que ele era conhecido como um vagabundo que atormentava a paz pública, um vulgar brigão, negligenciando sua vocação ou emprego, gastando mal os seus ganhos e não fornecendo o sustento de sua família e atentando contra a paz do Estado do Maine, agindo contra os estatutos do Estado no caso em questão. Israel Damon respondeu à acusação, alegando oficialmente como sendo inocente. O procurador Chandler e o advogado de defesa, Dr. Holmes, se posicionaram para dar início aos trabalhos. Estive na casa de Israel Damon 3 vezes e não tem nada fora do comum com ele. Entretanto, vi coisas estranhas nas outras pessoas presentes. Israel Damon liderou e presidiu as reuniões que eu participei. Na primeira vez que eu fui, há 2 semanas atrás, vi pessoas sentadas e deitadas no chão, apoiando-se umas nas outras. Não parecia uma reunião religiosa convencional. Eu não testemunhei nada indecente durante as reuniões, mas muita gritaria, exortação e oração todas as noites. Fui até aquela reunião na última vez para tentar recuperar parte da minha família. Participei das reuniões por 2 dias e 4 noites. A primeira reunião durou cerca de 8 dias consecutivos. Conheço Israel Damon há 6 semanas e ele, Thiago White e o Sr. Hall, eles eram os líderes. Durante a reunião, Israel afirmou que os pecadores iriam para o inferno em 2 dias. Eles se abraçavam, se beijavam, Israel deitava no chão e depois ficava pulando. Frequentemente, eles iam para um quarto escuro. Era um quarto que ficava nos fundos. Eu não sei o que acontecia e nem o que havia lá dentro. Eles disseram que as pessoas mundanas não deveriam ir para lá. Israel disse que a reunião seria privada ali e que ninguém deveria ir, a menos que acreditasse na doutrina adventista. Eu frequentava as reuniões por um tempo, mas não achava que elas pareciam religiosas. Achei que tinha o direito de ir ver como era, mas não tinha sentimentos hostis contra eles. Israel me disse que não queria que ninguém participasse das suas reuniões, a menos que realmente acreditasse na doutrina do advento. Não vi nada indecente durante as reuniões, exceto uma vez em que vi Israel sentado no chão com uma mulher entre as suas pernas e os seus braços em volta dela. W.M.C. Crosby. No último sábado à noite, por volta das 19 horas, eu estive presente em uma reunião bastante peculiar. Uma mulher estava deitada no chão com um travesseiro sob a cabeça e despertava ocasionalmente para contar as visões que ela dizia ter recebido. Enquanto todos ao redor falavam ao mesmo tempo, gritando o mais alto que podiam. Alguns clamando que haviam muito pecado naquele local. Depois de um tempo, o barulho cessou e Israel Damon, que estava no chão, conseguiu se levantar e falar de uma forma mais coerente. Ele começou a reclamar daqueles que haviam vindo na reunião e não acreditavam na doutrina do advento. Em certo momento, Damon apontou para mim e disse que havia porcos ali, e que não pertenciam ao grupo, se referindo a mim como sendo um deles. Em outra ocasião, ele disse que se fosse o dono da casa, expulsaria todos os incrédulos dali. Ele encarou-me e afirmou que eu era um homem honesto, e que eu, por minha vez, talvez tivesse o bronze do inferno na minha cara. E que se eu tivesse eu não conseguiria olhá-lo nos olhos. Durante toda a reunião, as pessoas estavam sentadas no chão de maneira promíscua e extremamente barulhenta. Foi uma experiência bastante perturbadora e confusa, para dizer o mínimo. Sr. Thomas Proctor. No último sábado eu testemunhei a prisão de um indivíduo chamado Israel Damon, mas eu não tenho conhecimento sobre as reuniões mencionadas. Sr. Moses Garish. Eu nunca participei de nenhuma das reuniões quando o prisioneiro Israel Damon estava presente. Lawton Lambert. Eles estavam cantando quando eu cheguei. Depois que cantaram, eles se sentaram no chão. Israel disse que uma irmã tinha uma visão para me revelar. Uma mulher estava no chão, se levantou e depois relatou sua visão. Israel disse que todas as outras denominações eram perversas e que eram mentirosas, prostitutas, assassinas, e que ele também iria fazer todos os que não acreditavam nele correr dali. Ele tentou nos mandar embora, mas não fomos.
A mulher que estava no chão ficava relatando as visões e foi chamada pelo ancião Israel e pelos outros de a imitação de Cristo. Israel nos chamou de porcos e demônios e disse que se ele fosse o proprietário da casa, ele nos expulsaria. Ele nos contou que aquela que eles estavam chamando de imitação de Cristo disse à senhora Woodbury e para os outros que nós deveríamos abandonar todos os nossos amigos ou iríamos todos para o inferno. A imitação de Cristo, como eles a chamavam, ficava deitada no chão por um tempo e depois se levantava e chamava um de nós dizendo que ela tinha recebido uma visão para revelar. Havia uma garota que eles disseram que precisava ser batizada naquela noite ou ela iria para o inferno. Ela chorou amargamente porque queria ver sua mãe primeiro. Eles disseram à garota que ela deveria deixar a sua mãe ou ela iria para o inferno. Ela finalmente decidiu que iria ser batizada. A imitação de Cristo revelou uma visão a uma prima minha, dizendo que ela também deveria ser batizada naquela noite ou iria para o inferno. Ela se opôs porque ela já havia sido batizada. Diziam que a imitação de Cristo era uma mulher da cidade de Portland. Uma mulher que eles chamavam de Senhorita Baker disse que o diabo estava naquele lugar e que ela queria vê-lo. Ela apontou para mim e disse: "Você é o diabo", e que eu iria para o inferno. Eu respondi dizendo que ela não era o meu juiz. O Sr. Tiago White e o Sr. Ayer Jr., proprietário da casa, me puxaram e tentaram me colocar para fora da casa. Eu disse a ele que não estávamos ali para perturbar a reunião. A mulher que tinha as visões chamou o Sr. Joel Dorr, dizendo que ele duvidava muito e que não seria batizado novamente. Mas ela disse ao irmão Dorr que ele não iria para o inferno. Naquele mesmo momento, o irmão Dorr se prostrou diante dela e começou a orar. A senhorita Baker e um homem entraram num quarto logo em seguida e começamos a ouvir algumas vozes vindo de lá de dentro do quarto. A porta estava aberta e dava para ver que ela estava na cama deitada sob o controle de um homem. Eles saíram do quarto, se abraçando, e em seguida começou a pular sobre ele com as pernas entre as pernas dele. A senhorita Baker foi falar com o Sr. Dorr e disse: "Você me recusou antes." O irmão Dorr confirmou o que ela disse, mas logo em seguida eles se beijaram. Ela disse então: "Isso é muito bom." Em seguida, e um pouco antes de todos irem para as águas para se batizarem, a senhorita Baker entrou num quarto com outro homem que eles chamavam de Ancião White. Eu vi os dois na cama, e em seguida apagaram a luz e fecharam a porta. Eu não os vi depois disso. Numa outra hora, eu estava numa outra sala conversando com minha prima. Israel Damon e os outros entraram na sala, interromperam nossa conversa e chamaram a mim e a minha prima de diabos. O chão, acredito que por volta das 7 horas da noite, e ficou lá até eu ir embora. Damon e os outros a chamavam de a imitação de Cristo. Boa parte do tempo, Israel Damon estava no chão deitado de costas. Eu não sei dizer ao certo quem começou a chamar a moça de imitação de Cristo, mas com certeza Israel disse repetidamente, e ele ainda falava que Cristo revelava coisas a ela, e ela revelava para os outros. Eu não conheço o irmão Tiago White, eles o chamavam de Ancião White. Eles disseram que se o Todo-Poderoso tivesse algo a dizer, que ele revelaria para ela, porque ela atuava como uma mediadora. W.M. Ricker. Eu já encontrei o ancião Israel antes. Certa vez eu tentei participar de uma de suas reuniões, mas quando cheguei, fui informado de que não haveria culto naquele dia. Perguntei onde seria a próxima reunião no sábado seguinte, mas fui informado de que eles não sabiam e que apenas os crentes adventistas eram bem-vindos. Então, perguntei ao ancião Israel se essa religião era de Cristo, e ele respondeu: "Não, essa religião é nossa." Leonard Downs. Eu acompanhei o irmão Lawton Lambert na reunião e fiquei com ele durante todo o tempo. Eu acabei de ouvir o testemunho dele e tudo que ele disse é verdade. No entanto, há algo que ele não mencionou. Eu testemunhei o ancião Israel beijando as esposas de outros homens. W.M. Crosby, a parte 2. Durante a reunião que participei com o irmão Lawton Lambert, eu não presenciei nenhum beijo, mas ouvi comentários sobre isso. Minha presença foi curta, eu cheguei às 7 horas da noite e fui embora às 9 horas da noite. Depois da visão compartilhada pela líder espiritual, parecia que ela queria evitar que as pessoas duvidassem dela. Durante a reunião, Israel Damon fez comentários negativos sobre as outras igrejas, chamando-as de prostitutas, mentirosas, ladras, canalhas, lobos em peles de cordeiro, assassinos, entre outros. Ele mencionou ser leitor de um jornal chamado O Star. A reunião foi muito barulhenta e caótica, sem nenhuma ordem ou sequência que lembrasse um culto religioso. Israel Damon era quem liderava a reunião, mas eu não posso afirmar se ele era a pessoa que mais gritava, pois haviam outras pessoas com vozes mais potentes. Diácono James Rowe. Eu tive uma breve passagem na casa do Sr. Ayer durante a noite de sábado. O ancião Israel Damon não ficou satisfeito em nos ver ali. Ele de fato atacou as outras igrejas, como foi relatado pelo advogado Crosby. Disse que os membros de outras igrejas eram as piores pessoas do mundo. Como alguém que já foi jovem e agora sou uma pessoa idosa, eu já participei de muitas reuniões religiosas, mas eu nunca vi tanta confusão quanto nessa. Parecia até mais desorganizado do que um grupo de bêbados. Em um determinado momento, Israel ficou de pé e declarou que, enquanto ele estivesse presente e de pé, nenhum homem ou demônio poderia nos machucar. Eu conheço Israel Damon há mais de 30 anos, ele sempre teve um caráter excelente, até recentemente. Sr. Jeremiah B. Green. Na noite anterior, participei de um culto onde presenciei muita agitação, fervor e gritaria. Eu testemunhei homens lavando os pés uns dos outros e mulheres lavando os pés umas das outras. O ancião Israel Damon liderava a reunião e também o vi beijar a senhora Osborne. Sr. Ebenezer Trundy. Na semana passada estive presente em uma reunião religiosa onde Israel proclamou que Deus está voltando. Durante a reunião, ouvi uma conversa entre Israel e o Sr. Bulbar sobre trabalhar com madeira na floresta. Israel aconselhou o Sr. Bulbar a não ir, sugerindo que ele deveria viver daquilo que ele tinha na propriedade. O Sr. Bulbar explicou que precisava trabalhar para sustentar sua família, pois ele era pobre. Israel respondeu que, se Cristo não voltasse, que sim, que todos poderiam trabalhar juntos. O policial Joseph Moulton. Quando fui prender o prisioneiro, eles fecharam a porta na minha cara. Eu percebi que não poderia ter acesso ao interior da casa, então eu arrombei a porta. Fui até o prisioneiro e peguei-o pela mão e disse por que eu estava ali. Várias mulheres pularam sobre ele. Ele se agarrou nelas e elas se agarraram nele. A resistência foi tão grande que eu e mais 3 ajudantes não conseguimos tirá-lo da casa. Permaneci dentro da casa e pedi mais ajuda. Depois que eles chegaram, fizemos uma segunda tentativa, porém, sem sucesso.
Eu novamente pedi mais apoio policial e depois que chegaram, nós o dominamos e o levamos sob custódia. Tanto homens e mulheres resistiram à retirada dele até o fim. Não consigo nem descrever o lugar, os gritos eram contínuos. W.M.C. Crosby, J.W.A. Harvey e T. Proctor, todos disseram que Israel Damon não tinha meios de se sustentar e que vivia do apoio financeiro dos seguidores dos seus cultos. O advogado representando a cidade de Atkinson foi convidado pelos cidadãos de Atkinson para interferir e interromper essas reuniões. Chegou-se à conclusão de que o réu e os outros estavam vivendo às custas de certos cidadãos da nossa cidade e que nossos cidadãos, por sustentarem esse grupo de pessoas, também poderiam sofrer acusações dos fatos ocorridos. Eu estava indo hoje lá, mas soube que o réu já havia sido preso e que os demais membros do grupo haviam se dispersado. O proprietário da residência, o Sr. James Eyre Jr. Sim, a maioria das reuniões aconteceram na minha residência. Eu atendi a algumas delas, porém, em outras ocasiões eu não estava lá. Eu ouvi os testemunhos que foram apresentados. Algumas coisas que disseram eu não me lembro de ter visto. Eu estava presente na reunião do último sábado à noite e eu não vi ninguém se beijando. Eu concordo com o Sr. Crosby e também com o Sr. Lambert em muito do que disseram. Eu me lembro do Israel se referindo aos membros das outras igrejas da forma como disseram nos testemunhos anteriores. Eu me lembro da mulher com um travesseiro embaixo da cabeça. O nome dela é Ellen Harmon, de Portland. Eu não ouvi nada sobre o que disseram dela ser a imitação de Cristo. Eu vi a senhorita Baker e a irmã Osborne indo para o quarto. A irmã Osborne ajudou a colocar a senhorita Baker na cama e logo em seguida fechou a porta. Tinha um homem no quarto naquela noite e eu ouvi uns barulhos estranhos saindo daquele quarto. O irmão Wood, da cidade de Orrington, e eu entramos no quarto e perguntamos a ela o que estava acontecendo. Ela não respondeu, então eu saí. O irmão Wood ajudou ela a sair da cama e sair do quarto. Ela parecia estar num estado de estresse muito grande. Ela contou ao irmão Dorr que ela estava nervosa por causa dele, porque ele temia que o irmão Dorr perderia sua alma e por essa razão estava pedindo a ele que se batizasse. Eu não os vi se beijando, mas é parte da nossa fé beijarmos uns aos outros. Eu acredito que a Bíblia nos dá autoridade para isso. Eu também entendi que o prisioneiro Israel disse também que havia lido no jornal local Star que um diácono local havia assassinado 7 homens. E a razão de nos ajoelharmos e nos prostrarmos era de fato um ato de humilhação. Sobre a senhorita Ellen Harmon, eu não conheço o caráter dela, no entanto, eu não disse que não haviam beijos, disse apenas que eu não vi nenhum. Eu também não me lembro de ninguém chamando Ellen de a imitação de Cristo. Israel não tinha outro trabalho ou fonte de renda a não ser essas reuniões. Ele e outro homem, vindos da cidade de Exeter, vieram com uma garota jovem. Israel disse que ele tinha uma outra esposa espiritual e que era muito feliz com isso. Eu disse para o Sr. Lambert que se ele começasse a perturbar a reunião, que era para colocar ele para fora pela porta. Às 11 da noite, nós descemos para as águas. Israel Damon batizou 2 pessoas. Eu não sei nada a respeito dessa irmã Baker e de seu caráter. Eu a vi numa reunião em Orrington, e eu então entendi que a irmã Ellen Harmon tinha tido uma visão em Portland e que estava viajando pelo estado contando para as pessoas. Sr. Job Moody. Eu estava na reunião de sábado à noite. A irmã Ellen Harmon estava deitada no chão, em transe, e Deus iria revelar a ela os casos de todas as pessoas ali. Ela contaria para eles o que Deus tinha revelado a ela sobre as nossas vidas. Israel Damon repetia constantemente a respeito de deixarmos nossos trabalhos e pararmos de trabalhar. Nós sempre nos beijávamos e sempre foi muito bom. Temos uma passagem na Bíblia que nos ensina isso. Eu moro na cidade de Exeter. O irmão Israel é um pregador, mas ele também tem um trabalho meio período. Eu o conheço por mais de 6 anos. Ele tem um bom caráter, ele tem lutado e massacrado o diabo através do seu trabalho. Sr. Isley Osborne. Eu não tenho nada ruim para dizer sobre o irmão Israel e o seu caráter. Ele acredita que existem coisas boas, ruins e indiferentes em todas as igrejas. Ele acha que as pessoas devem sair dessas igrejas porque elas não professam a mesma posição santa de antigamente. Eu não me recordo de ter ouvido ele usar as expressões pesadas sobre as igrejas e sobre os membros, como foi dito aqui pelas outras testemunhas. Mas eu ouvi dizer algumas palavras duras e fortes contra essas igrejas. Eu nunca chamei a irmã Ellen Harmon de imitação de Cristo. O que acontece é que elas perdem a força e caem no chão. Deus então se comunica com elas através de visões e por isso que nós, às vezes, nos referimos a elas como sendo o Senhor. Eu não vi o irmão Tiago White entrar no quarto ou qualquer outro homem. Sobre a senhorita Ellen Harmon, ela contava para as pessoas o que Deus tinha revelado para ela, sobre a vida de cada um. Ela afirmou que se eles não se batizassem, todos iriam para o inferno. Nós acreditamos nela e no irmão Damon, e aconselhamos eles, todos, a serem batizados. O irmão Damon pensou que seria melhor manter nossas reuniões secretas, para não ficarem superlotadas. E eu concordo com os beijos, pois nós temos base bíblica para isso. Eu moro em Garland. O irmão Israel realmente disse coisas pesadas sobre as igrejas e sobre as pessoas que frequentam essas igrejas. Disse que eles eram mentirosos e bandidos. A irmã Baker tem um bom caráter. Eu não me recordo de ter visto o irmão Gallinson forçando a filha para ser batizada. Eu vi o ancião Tiago White passando logo em seguida, após a irmã Baker ter entrado no quarto. O quarto ficava perto de onde a irmã Ellen Harmon estava deitada no chão em transe. Em alguns momentos, ele vinha e segurava a cabeça da senhorita Ellen. Ela estava em visão e na maioria do tempo ela ficava sem os seus sentidos. Não sei quem foi para o quarto com a irmã Baker. Ele era um estranho para mim, mas ele logo saiu do quarto. Eu não sei dizer quando ele entrou novamente. Eu ouvi o Sr. Crosby testemunhar e acho que ele está correto. Sobre a senhorita Ellen, eu pensei que suas visões de fato eram de Deus. Ela descrevia nossos casos corretamente. Ela descreveu o meu caso de forma correta. Eu vi muitos se beijando na porta, mas do lado de fora, não da parte de dentro de casa. Uma parte do tempo nós ficávamos sentados no chão, tanto homens e mulheres de forma promíscua. Eu não vi nenhum homem entrar no quarto. Nós lavamos os pés à noite
e essa também é uma prática da nossa ordem, de nos beijarmos e nossos encontros. Até onde eu sei, a irmã Ellen Harmon não era a chamada de imitação de Cristo. Acho que deveria ter ouvido isso se ela fosse chamada assim. Eu acredito em visões. A irmã Ellen deve ter 18 ou 19 anos. Eu sei que ela é de Portland. A mulher da visão ficou olhando para cima quando ela saiu do seu transe. Ela apontava para alguém e começava a contar sobre a vida e seus casos. Ela disse que eram revelações do Senhor. Ela contou uma série de visões naquela noite. A filha do irmão Gallison queria parar e ir ver a sua mãe antes de ser batizada, mas finalmente concordou em ser batizada sem a aprovação da mãe. A irmã Baker levantou-se do chão e foi até o irmão Lambert para falar com ele no quarto. Depois disso, eu não a vi mais, até que ouvi um barulho no quarto. Alguns homens foram lá dentro e a tiraram de lá, como outras testemunhas já afirmaram aqui. Depois que ela saiu do quarto, ela olhou para mim e disse que tinha uma mensagem para mim. Ela disse que eu estava pensando muito sobre ela. Eu olhei para ela e de fato reconheci que era verdade o que ela estava dizendo. Eu gostei de saber o que ela disse, então nos aproximamos um do outro e nos beijamos com o beijo sagrado. Eu acho que o irmão Tiago White não estava no quarto naquela noite, mas eu não sei quantos nem quem estava lá. As meninas que foram batizadas tinham 17 anos. Uma delas já tinha sido batizada antes, mas quero dizer que temos base nas escrituras para tudo o que estamos fazendo. No entanto, quero dizer que considero que o irmão Israel é um homem de bom caráter. Quando ela me beijou, ela me disse que havia luz ao nosso redor. Nós acreditamos nela. As visões da senhorita Baker são genuínas. Acreditamos também nas visões genuínas da senhorita Ellen Harmon e entendemos que suas visões eram de Deus. A irmã Ellen Harmon contou 5 visões no sábado à noite, mas eu não contei a ninguém ontem que era necessário ter alguém no quarto com ela para fazer com que ela entrasse em seus transes. Sr. John H. Doerr, eu não considero o irmão Israel como um homem ruim. Pelo contrário, eu tenho nele uma autoestima. Sobre a visionária Ellen, eu acredito na senhorita e nas suas visões, porque ela contou à minha esposa os sentimentos dela corretamente. Eu tenho a impressão de que Israel Damon beijou a minha esposa. Eu acredito que o mundo chegará ao fim dentro de 2 meses. Pelo menos é isso que o irmão Israel prega. Eu acredito que esta é a fé do grupo. Foi dito aqui sobre as revelações, e eu creio nas revelações da irmã Ellen Harmon e Dorinda Baker, tanto como se viessem de Deus. A irmã Ellen Harmon disse à minha esposa e para as meninas que se elas não fizessem o que ela estava mandando, todas iriam para o inferno. A minha esposa e Damon estavam se arrastando no chão, de mãos dadas e também de joelhos. Teve um homem que entrou no quarto, ouviu o irmão Israel Damon dizer que o dom de curar os enfermos estava presente na igreja. Concordo que o irmão Israel nos recomendava a não trabalhar mais, porque tínhamos que aproveitar para viver antes do fim do mundo que estava próximo. Sr. Lawton Lambert, eu não conheço Tiago White, mas o Joel Doerr me contou que ele estava no quarto com a senhorita Baker. Eu vi o irmão Israel no chão com uma mulher entre as pernas dele. Eu vi vários grupos de pessoas se agarrando e se beijando ao mesmo tempo uns aos outros. Sem querer, eu entrei em um dos quartos e Israel Damon estava lá dentro. Quando ele me viu entrando, ele gritou: "Deus Todo-Poderoso, retire o diabo daqui." Num determinado momento, eu vi o ancião Hall sem suas botas e as mulheres em fila indo beijar o pé dele. Uma garota aproximou sua cabeça dos pés dele e fez um som com a boca como se estivesse beijando os pés dele. Foi então que ele disse: "Se você tem vergonha de mim diante dos homens, eu vou ter vergonha de você diante do meu pai e dos santos anjos." Então ela abaixou a cabeça e deu vários beijos nos pés dele. Joel Doerr, Levi M. Doerr, Abel Ayer e James Bobar confirmaram novamente os testemunhos e completaram com detalhes relativos às roupas que os membros do grupo estavam vestindo e também confirmaram que Israel Damon pregava que a porta da graça estava fechada e que não havia mais salvação para o restante das pessoas do mundo. Apenas os mileritas e os adventistas seriam salvos. Depois, ele afirmou que o tempo da salvação tinha acabado e que o mundo acabaria em uma semana. A corte entrou em recesso para avaliar o caso e após esse período retornou com a sentença oficial. Israel Damon ficaria preso na casa de correção por 10 dias. Ellen White e Tiago White fugiram da cena do culto em Atkinson na mesma noite. Ron Graybill, ex-secretário associado do White State, ou Centro White americano, afirmou que depois de passar por toda essa experiência em Atkinson, ela cavalgou calmamente até a próxima cidade com Tiago e sua irmã, Louisa Foss, na carruagem. Isso é muito improvável devido ao fato de que eles estavam saindo de uma cena de prisão. Se eles estivessem se sentindo calmos e corajosos, teriam se unido com as outras testemunhas e apoiado os irmãos fortes e presentes, que, segundo Ellen White descreveu, apoiaram Israel Damon no julgamento. Mas nem Ellen White e Tiago White foram vistos no tribunal. Todas as testemunhas, ambas as testemunhas, concordam que o culto que aconteceu em Atkinson foi uma bagunça. De 30 testemunhas, concordam que o escopo daquele evento e daquela noite não era bom. Então vamos agora citar alguns pontos específicos e depois a gente faz um comentário final, ok? Vamos lá. Todas as testemunhas concordam que pessoas estavam deitadas umas sobre as outras naquele culto, por alguma razão. Porque eu não faço ideia qual é o culto que nós precisamos nos deitar no chão uns sobre os outros para que alguma coisa aconteça, ou para que nós sejamos abençoados, ou porque Deus está nos pedindo. Então, vamos partir dessa premissa. Por que pessoas estavam deitadas no chão umas sobre as outras? Todas as testemunhas concordam que isso aconteceu. Segundo ponto. Todas as testemunhas concordam que os líderes eram Tiago White e Israel Damon. Todas as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa. Muito bem. Todas as testemunhas concordam que havia um quarto, e que esse quarto era utilizado tanto por homens e mulheres em situações avessas a um culto. Outra pergunta que eu faço para você. Qual é o culto que você frequenta que precisa de um quarto escuro, onde pessoas, na maioria deles, da descrição das testemunhas, eram os líderes ou as visionárias que estavam dentro daquele quarto, tendo atos, sabe-se lá, de qual forma. É claro que as saídas das mulheres, e de quando elas saíram dos quartos para quando elas entraram,
provavelmente havia uma diferença. Provavelmente havia uma diferença da Dorinda Baker e de Ellen White antes de elas entrarem no quarto e o efeito pós do quarto. E eu não estou falando no aspecto sexual aqui, porque é claro que haviam atos sexuais ou atos imorais que estavam acontecendo dentro daquele quarto. É óbvio que isso estava acontecendo. Todos nós somos adultos, nós precisamos perceber isso. O que eu quero dizer para você é que entre entrar no quarto e sair do quarto existiam dois estados mentais, dois estados cognitivos. E uma das testemunhas se refere de forma muito clara de que havia necessidade de levar uma visionária para dentro do quarto para que ela saísse de lá em transe. Você entende o que eu quero dizer? Então, para que houvesse o transe, a visionária teria que passar pelo quarto. Só que eu acho que, dentro dessa perspectiva toda, da opinião das pessoas, não estava claro o que estava acontecendo naquele quarto. Por quê? Porque a maioria das mais de 60 pessoas que estavam ali dentro daquela reunião, muitas delas estavam indo ali com um objetivo tecnicamente legítimo de participar de um culto. Portanto, o que acontecia naquele quarto, ou a forma como aquelas mulheres saíram, ou saíam daquele quarto, participava ou pertencia à linha do que o culto promovia. Então, no momento ali, no meio do furor, no meio da fogueira daquela situação, as pessoas acharam estranho, talvez acharam até imoral, mas acharam que aquilo era parte da cerimônia. Vamos avançar. Ellen White fazia revelações múltiplas para todas as pessoas, e Israel Damon batia em cada uma dessas pessoas, falava com cada uma delas, diretamente falando, Ellen vai revelar alguma coisa para você. Por que ele fazia esse processo com as pessoas? Ele passava ali, passava em guarda, né? Batia ali a continência para cada uma das pessoas que estavam no culto, falando, meu irmão, Ellen White vai revelar alguma coisa sobre a sua vida. Aguarda um pouco que ela já veio aqui revelar algo para você. Ela entrava em transe, entrava em visão, e depois se levantava, saía da visão e revelava alguma coisa para a pessoa. Porque era essa a promessa do culto. Basicamente era isso. E ele estava recebendo por conta da promessa de ter revelações no culto dele. Então, irmão, espera, né? Abre aspas, né? Ellen já está vindo para revelar para você. A Dorinda Baker já está vindo aqui para revelar algo para você. Tá bom? Próximo passo. Ellen White dizia que se as pessoas não se batizassem, todos iriam para o inferno. Então você vê, aqui no PDF, aqui embaixo você tem disponível, se você ler, você vai ver que haviam menores de idade, consideradas para a idade de hoje, talvez não para aquela época, mas jovens meninas, que estavam sendo forçadas a serem batizadas. Diga-se de passagem, numa noite a menos 7 graus, na neve, num lago congelante. E elas não eram batizadas uma vez só, elas eram batizadas múltiplas vezes. Ok? Outro ponto. Israel levava Ellen para que elas fizessem revelações. Israel Damon chamou, e muitos deles, as testemunhas revelaram isso, que Israel Damon chamava Ellen White de a imitação de Cristo. Muito interessante isso. Muito interessante. Dorinda Baker e Ellen White frequentaram o quarto com vários homens. O que aconteceu nesse quarto? Nós não sabemos. Israel Damon recebia dinheiro dos seus seguidores do culto. Israel Damon beijou diversas mulheres que não eram a esposa dele durante o culto. E ele chamou isso de beijo santo, de beijo sagrado. Né? Esse beijo podia ser no rosto, podia ser na testa, podia ser na boca, podia ser na bochecha. Ellen White entrava em transe e ficava jogada no chão com um travesseiro embaixo da cabeça e que algumas vezes esse travesseiro era controlado por Tiago White. Olha só. Então Tiago White viu Ellen White, e diga-se de passagem, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você lembra do outro vídeo, Ellen White disse que conheceu Tiago White em Orrington, no caminho para esse evento. Ellen White não tinha nenhum tipo de intimidade, não tinha nenhum tipo de abertura com Tiago White. Pelo contrário, segundo ela conheceu Tiago White há poucos dias atrás, durante a viagem. Então, ela estava, vamos considerar, ela estava em transe, sem o controle das suas faculdades mentais, estava sob o que eles chamam de poder visionário de Deus. E Tiago White, um homem que ela tinha acabado de conhecer, estava controlando a segurança física e íntima dela, naquela situação. Vamos avançar. Ellen White, mulheres lavavam os pés umas das outras, homens lavavam os pés uns dos outros, mas tinha um homem, um tal de ancião, que estava sem as botas e que exigia que as mulheres lavassem os pés dele e beijassem os pés dele. E havia uma fila de mulheres fazendo isso. Que eram os chamados atos de humilhação que você aprendeu no último vídeo. Vamos falar sobre a polícia. Ellen White disse que o poder de Deus caiu sobre o corpo de Israel Damon. E porque Deus estava presente, contendo o corpo de Israel Damon, a polícia não conseguia mover o corpo de Israel Damon dali. As testemunhas falam outra coisa. E a polícia falou outra coisa. Nós chegamos com um mandato de execução. De execução, uma ordem. Vamos executar a ordem que foi nos dada. Né? Tirar um homem de dentro de uma casa e levá-lo para a prisão. Essa era a ordem. Essa era a ordem. A polícia não consegue removê-lo dali. Por quê? Segundo a polícia, as pessoas que estavam no local se jogaram por cima do corpo de Israel Damon e impediram que Israel Damon pudesse ser levado pela polícia. Homens e mulheres, mais mulheres, agarraram Israel Damon e Israel Damon se agarrou nelas. Então eles não tinham um número suficiente de homens para retirar Israel Damon de dentro da casa. Porque as pessoas estavam segurando Israel Damon. Basicamente era isso que estava acontecendo. Então a polícia chega e pede reforço, fala, nós precisamos de reforço aqui nessa situação. Chegam a contar 12 policiais, e apenas com 12 policiais, com uma força reforçada, ou uma força ultramente reforçada, 12 vezes mais reforçada. Enfim, eles conseguem retirar Israel Damon dali. Poder de Deus? O poder de Deus baixou sobre o corpo de Israel Damon? Ou foram as pessoas que caíram em cima do corpo do cara para impedir que ele levasse?
Vamos lá. Ellen White revelava fatos verídicos sobre a vida das pessoas e as revelações estavam corretas. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Existem duas forças nesse mundo, só duas. A força do bem e a força do mal. Se Ellen White estava naquele culto, dentro desse cenário, dentro dessa situação horrível, ridícula, humilhante, pra dizer o mínimo, eu preciso conter as minhas palavras aqui. Preciso conter minhas palavras e principalmente conter a descrição do que nós estamos falando aqui. Se Ellen White estava envolvida nessa situação, jogada em transe no chão, ou dentro de um quarto escuro com outros homens, uma menina de 18 anos de idade, se você é pai, se você é mãe, você está assistindo esse vídeo, imagine a sua filha de 18 anos de idade numa situação dessa. Agora, imagina isso acontecendo. Muito bem, ela entra em transe e ela sai do transe. E ela chega para as pessoas e começa a falar para as pessoas e revelar o que está acontecendo na vida delas. E o que ela fala é verdade. Pensa bem nisso. Porque se o poder de Deus e a presença de Deus estavam naquele lugar, no meio dessa situação, que mais de 30 testemunhas de defesa e de acusação disseram, que Deus é esse? Porque o Deus que controla esse ato, que revela essas coisas, e as coisas reais, verídicas, que acontecem na vida das pessoas, de uma mulher que sai no chão, de uma mulher que sai de dentro de um quarto com outros homens, que Deus é esse? E ela acerta. Lembre-se disso. Ela acerta. E era porque ela acertava que ela foi contratada para estar lá. Era porque ela acertava que ela era estrela. Era a convidada especial. Você entende o que eu quero dizer? Vamos lá. As pregações envolviam ataques às outras igrejas e que a porta da graça estava fechada. Você conhece alguma doutrina de todas as religiões, de todas as igrejas aí no Brasil? Qual é a igreja que prega sobre o fechamento da porta da graça? Hoje, em 2023. Fala aqui nos comentários. Ameaças espirituais. Se você não se batizar, você vai para o inferno. Israel prometeu que Ellen White revelaria tudo sobre a vida das pessoas que estavam no culto. Dorinda Baker agia de forma promíscua com vários homens. Ellen White dizia que as revelações eram do Senhor. Que aquelas revelações que ela recebia eram do Senhor. Então, vamos dizer assim, qualquer pessoa de qualquer religião, okay? Qualquer igreja. Hoje, se você entrar no Google, bater uma ligação, entrar no WhatsApp, falar com alguém, falando, preciso ir para algum lugar para receber uma revelação, para que alguém me fale o que vai acontecer na minha vida. Eu preciso ir num lugar, eu preciso falar com alguém que me revele as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Você conhece a história do rei Saul? Você conhece a história do rei Saul? Você sabe o que ele fez muito pouco antes, próximo de quando ele foi morto? Você sabe o que ele foi fazer? Com quem o rei Saul foi se consultar para receber revelações? Fala para mim. Se você conhece a Bíblia, se você conhece a história da Bíblia, você sabe de quem eu estou falando. Quando uma pessoa quer buscar revelações através de um outro ser humano, qual o nome que nós damos para esse ser humano? Qual o nome que nós damos para essa pessoa que está recebendo revelações, seja de onde for? O que foi que Deus disse para o povo de Israel sobre consultar as pessoas, os espíritos, os mortos, etc., buscar revelações do oculto? O que foi que Deus disse para o povo de Israel sobre isso? Então as revelações que Ellen White fazia para as pessoas nesse culto vinham de quem? Vinham do Senhor. Muito bem. Últimos 2 pontos. Era necessário que Ellen White fosse para um quarto com um homem para que ela entrasse em transe. Citamos isso agora há pouco. Israel Damon não se defendeu das acusações. Realmente, ele ficou calado. Não houve defesa. Israel Damon não se colocou em pé diante do tribunal e falou assim, o que vocês estão me acusando é mentira. Israel Damon não se colocou diante do juiz em Atkinson. Ele não se colocou em pé, em frente ao juiz, e negou o que estava acontecendo. E você sabe por que ele não negou o que estava acontecendo? Porque era o business dele, era o trabalho dele, era a forma como ele trabalhava. Portanto, meu amigo, Israel Damon não se defendeu, como Ellen White disse, rebatendo todas as acusações que foram feitas contra ele. Sabe por quê? Porque se ele fizesse isso, ele não teria outros cultos para promover. Se ele chamasse todas aquelas pessoas que estavam no tribunal de mentirosas, falando, vocês estão inventando uma calúnia contra mim, se ele tivesse feito isso, ele não faria mais nenhum culto na vida dele. E ele sabia que era importante. Então o que ele fez? Ele citou salmos, ele cantou e ele tentou pregar durante o tempo que foi dado para ele. A acusação conseguiu uma pena de 10 dias na casa de correção da cidade. Tentaram prendê-lo, mas por alguma razão, não sei se logística ou o que ocorreu na época, mas nos documentos aqui você ainda pode ir mais a fundo sobre isso. Ele não conseguiu ficar nem 10 dias preso. E logo em seguida ele foi liberado. Ele foi condenado a 10 dias de prisão na casa de correção. Por último, para nós fecharmos esse vídeo, fecharmos a tampa sobre essa história, essa tampa só de pegar nessa tampa, o cheiro que levanta não é muito bom. Onde estava Ellen White e onde estava Tiago White? Por que eles não estavam no tribunal? Porque depois de toda essa situação, de todo o culto, por que eles não estavam lá, sentados, como testemunhas? Por que eles não estavam ali, defendendo o que foi feito no culto? Porque você pode falar o que você quiser de Israel Damon. Você pode falar o que você achar que deve falar. Mas uma coisa eu garanto para você. Tanto Israel Damon como mais de 30 pessoas
se colocaram em pé de frente em frente do juiz. Mais de 30 pessoas se colocaram em pé de frente do júri, de frente da cidade de Atkinson. Onde estava Tiago White, onde estava Ellen White? Na noite em que aconteceu. Na noite em que a polícia foi lá e bateu na porta. Para onde eles foram? E você percebe que o advogado da cidade de Atkinson, ele menciona que houve uma dispersão dos membros, das pessoas que estavam naquele culto. Mas por que houve uma dispersão? Óbvio. A polícia bateu, meu amigo. A polícia bateu na tua porta. E sabe o que você vai fazer? Quem está com culpa, corre. Quem tem culpa no cartório, corre. E foge. Mas as pessoas que estavam ali contra o que estava acontecendo, que se surpreenderam, porque muitos estavam pela primeira vez, outros não. Essas pessoas foram lá e tiveram que colocar para fora o que pensaram. E se precisasse, acusariam Israel Damon de fazer algo errado. Outros que acreditavam no ministério de Israel Damon e Tiago White, esses estavam ali para defender Israel Damon. Mas onde estavam as pessoas que correram? Você tem um documento inteiro, onde você vai ler a opinião de uma revista que publicou, que teve coragem de publicar esse caso. Aqui dentro você tem todos os testemunhos, de todas as testemunhas, inclusive você tem o nome, a região, a profissão e o nome dos parentes de cada uma dessas testemunhas aqui, ó, disponível para você em PDF. E aqui, no segundo PDF, você tem a palavra da igreja com relação a esse acontecimento. Eu espero que esse episódio tenha trazido mais luz para a sua vida sobre o começo do ministério de Ellen White.